Nesse momento de efervescência pelas ruas do país, o Instituto Democracia e Sustentabilidade sente-se convocado a contribuir com as discussões que estão emergindo de forma vigorosa com a ampliação e intensificação das manifestações populares. Causas como a baixa qualidade dos serviços públicos, elevada carga tributária, a ausência de transparência na gestão pública, corrupção, impunidade e elevados índices de desigualdade social são alguns dos temas discutidos nesta roda de conversa. Eu diria que nós estamos vivendo atualmente uma crise de representação muito profunda, como nunca foi posta na história brasileira. Nunca na história brasileira nós tivemos pessoas que saíam às ruas para dizer: nós não encontramos mais quem nos represente. Esse desconforto é criativo. Para se criar, a primeira palavra que se deve dizer é não. E a população brasileira deu um não de uma maneira muito retumbante e muito clara. Essa negação deve ser ouvida na sua extensão, certo? Porque no seu bojo há uma potência criadora muito evidente. A meu ver, nós estamos aí diante de uma das gerações mais combativas, mais inteligentes e mais politizadas que esse país já teve. Certo? Isso não é de hoje. Quer dizer, a gente tem uma geração dessas pessoas em volta de 18, 20 anos que tem aparecido na cena política de maneira insistente nos últimos 3 anos. A configuração desses movimentos, para mim, só tem uma característica, considerando tudo que já foi dito pelos que me antecederam. É o surgimento de um novo sujeito político. No final da década de 70, 80, 90, nós tivemos o surgimento de um sujeito político particular no Brasil, que não era a tradição dos partidos marxista-leninistas, que não era a tradição do peleguismo getulista, que a síntese de tudo isso era a figura, os mais antigos sabem, do famoso Joaquinzão. Então o Lula fazia as grandes manifestações do ABC, aí o Joaquinzão vinha com as manifestações oficiais, tentando manter o imposto sindical, toda aquela parafernália que estava ruindo. E as forças transformadoras, produtivas, criativas e livres da sociedade estavam se colocando ali. Em um primeiro momento, na forma do sindicalismo liderado pelo Lula, depois vem o racha do PMDB, Montoro, Covas, na social-democracia do PSDB. Mas se criou, tinha um novo sujeito político e foram criados canais para a expressão desse novo sujeito político. E é incrível que as mesmas forças produtivas, criativas e livres que na década de 70, 80 estavam confrontando a estrutura joaquinzista ligada ao getulismo que estava ruindo, agora não foram capazes de perceber que esse novo sujeito político não pode ser reduzido a uma pauta de reivindicação. Eu acho que é esse entendimento da construção desses novos sujeitos políticos que já estão por aí, e uma vez no nosso olhar cartesiano sobre a sociedade, nós não percebemos que esse que é o novo, que é esse que é capaz de construir essa nova institucionalidade. Então eu vejo uma coisa de tensionar atual, mas também a gente tem que ter um olhar de como constrói essa nova institucionalidade. Isso é uma característica de uma revolução cognitiva. Esse jovem que está aí não é a mesma espécie que nós, não é mais a mesma espécie. Quem tem filho pequeno, quem tem filho, sabe que alguma coisa ali se modificou de uma maneira tão profunda que você olha para aquela criança e você fala: esse cara, eu não sei quem é esse cara. Quando eu digo passar o bastão, é no sentido de que, de fato, tem algo surgindo muito maior, muito melhor como possibilidade. Obviamente que são possibilidades. Não dá para a gente fazer uma sacralização a priori, porque há um trabalhar, um elaborar.
Sinceramente, eu sinto que há esse aspecto da juventude uma nova configuração, e eu fico muito feliz de poder ver isso acontecendo. Querem um atendimento nas escolas, querem um atendimento nos transportes, querem atendimento de segurança no padrão que estão dando a FIFA, ou a construção dos estádios com recursos não necessariamente bem aplicados, é algo fantástico. É um avanço de consciência política muito grande, muito relevante. As pessoas estão dizendo o seguinte: não continue nos tratando como sendo a cultura do ópio. Nós estamos aqui para dizer que nós queremos o óbvio. E o óbvio é saúde, o óbvio é educação, o hospital funcionando, transporte para ir trabalhar, para ir se divertir, para, enfim, ir para a escola. Essa grande energia que está aí necessita da nossa parte, de todos nós, um pouco mais de humildade e menos pressa, porque não é, de fato, o momento para achar que já temos a resposta. É o momento de metabolizar tudo isso, de ver que tipo de musculatura pode ser produzida a partir dessa energia, desse alimento. Uma das faces mais constrangedoras, e que apareceu no discurso da Dilma, apareceu nas consequências do discurso da Dilma. Ninguém é contra a reforma política aqui, acho que todo mundo é a favor, mas ela entra na história de um jeito artificial e forçado, para dar respostas a algo que, eu vou repetir, não tinha sido perguntado. Eu quero olhar a planilha de custos dos ônibus aí. Para isso eu preciso de respostas. Mas ninguém é contra a reforma política. A reforma política é uma necessidade do Brasil. Não há como cair numa obediência a uma conclamação do poder, que é o que parece que o discurso da Dilma pretendia fazer. Como que, se ela chamasse para ela uma série de questões que não eram dela, não eram da esfera da presidência da República, dizendo assim: deixem comigo que eu resolvo. O que precisa fazer é isso, mais aquilo, mais aquilo. Ora, são soluções prontas. O grave disso é que ela não combinou, ela não negociou, ela não representava coisa alguma quando disse isso. Tanto que o núcleo do que ela propunha se esborou. Então, isso não me parece que seja alimentar o populismo e os aventureiros. Nós temos obrigação de criticar esse discurso agora. Essa crise de representação, nós já vimos muito claramente. Ela é uma crise de representação em relação à estrutura política. Ela é uma crise de representação também em relação à imprensa. Não é por acaso que boa parte dos manifestantes rodaram carros de imprensa, certo? E tacaram fogo em carros de imprensa. É necessário levar isso também em conta. E ela também é uma crise de representação dos movimentos sociais tradicionais. Nós, da plataforma, a gente sempre dizia: o maior perigo de se fazer uma reforma política é no momento de uma profunda crise, porque, às vezes, a pressa para dar resposta pode ser muito negativa daquele olhar mais estratégico que nós queremos construir. Primeiro, eu insisto na ideia da agenda, porque, como pauta de reivindicação, você já reduziu a nada tudo isso que aconteceu. Na ideia da agenda, pelo menos, você tem esse tempo para metabolizar o que está acontecendo. Como é que a desdita a essa representação que está sendo desautorizada, ela se organiza na agenda? Na ideia da reforma política. Nós tivemos no Brasil, desde 92, 7 comissões especiais de reforma política, né? Sendo que dessas 7, 3 ainda não concluíram, ainda existem. As propostas resultantes das comissões ainda estão lá, estão tramitando de alguma maneira, né?
E dessas 7, tirando aquela que foi criada especialmente para a reeleição, em 96, todas as outras visam modificações no sistema político eleitoral, vários dos temas que nós aqui tratamos, inclusive. Não é possível pensar uma reforma política que passe pelo Congresso, porque o Congresso não é um elaborador de soluções, o Congresso é uma parte do problema. Certo? Existe um problema de representação no Congresso que é muito grave. O Congresso não representa os setores da sociedade civil, ele representa os setores mais organizados, os interesses econômicos dominantes da sociedade brasileira. Certo? E isso não é um discurso de marxismo vulgar, acho uma questão quase matemática. E é correto a ideia da reforma política. Agora, a reforma política virou a mini-reforma política, sinceramente, para dizer que pode ir ficha suja para ser candidato, a prestação de conta do fundo partidário nem precisa fazer, vai receber o fundo do mesmo jeito, substitui-se o parlamentar que trabalhou, que foi o Henrique Fontana, por uma reforma nos termos antes do movimento, que era razoável, por algo que é completamente impensável depois de tudo o que aconteceu. O desafio, me parece, hoje, é, de fato, nos perguntar por que nós temos tanta dificuldade em confiar no poder popular. Certo? Em aceitar que, quando ele se manifesta, ele pode se manifestar de uma maneira produtiva. Eu diria que nós estamos vivendo hoje, pelo menos, nessa ideia de democratização da democracia, uma espécie de democracia prospectiva. As pessoas estão prospectando novas formas de realização para a democracia. Nesse tensionamento, por exemplo, colocar aquela proposta da população poder convocar plebiscito e referendo. Eu acho que dá um bom debate político sobre isso. Da concepção de poder, da soberania popular, do poder popular. Delimitar determinadas questões que só podem ser decididas através de plebiscito e referendo. Dizer, olha, o poder da representação tem limite. Em outras palavras, estou dizendo o seguinte, quando eu escolho o meu representante, eu não estou dando o poder dele decidir sobre determinadas questões. Esse poder continua comigo. Sabe, muda um pouco a lógica do debate sobre a reforma política. O que isso vem mostrar? O discurso, a falácia do discurso, o desmoronamento da proposta de Constituinte exclusiva em 24 horas, mostra um poder que, entre outras coisas, não sabe se comunicar. Como é que esse poder gasta dinheiro público para fazer comunicação? Gasta dinheiro público para fazer propaganda, propaganda com inserção comercial, pagando 30 segundos, são milhões. Se nós pensássemos o que seria possível fazer com esse recurso, numa comunicação verdadeira, de ida e vinda, em que os mecanismos de consulta popular fossem incorporados e as pessoas pudessem olhar as questões, avaliar as questões, opinar sobre elas, tudo com a tecnologia digital, nós teríamos um outro país sem gastar nenhum tostão a mais, talvez até gastando menos, fazendo comunicação que respeita a condição do cidadão como fonte do poder. O modelo precisa mudar porque nós estamos em uma grave crise, que eu chamo de uma crise civilizatória, que se constitui de múltiplas crises, econômica, social, ambiental, política e de valores. E que essa crise não tem como ser enfrentada por um grupo, por um partido, por uma pessoa, que é um esforço que deve ser da humanidade, da civilização. O desconforto e o mal-estar da presidente ou dos políticos, das organizações, ele não é pequeno, mas não seria tão doloroso se fosse entendido como o espírito de uma época. Há algo que está acontecendo no mundo e não haveria-se de esperar que no Brasil fosse diferente, que o Brasil virasse uma cápsula completamente fora de tudo que está acontecendo no mundo. Em alguns lugares estão lutando pela democracia, em outros lugares para democratizar a democracia.
aonde a demanda aumentar a participação e melhorar a qualidade da representação. Então, não é possível esperar que o Congresso, em algum momento de autocrítica benéfica, você vai conseguir gerar algum tipo de proposta ou de proposta de reforma que seja realmente condizente com os anseios. E aí eu tento discordar um pouco de você, Eugênio, os anseios que foram sim, apareceram sim nas manifestações. Acho que as questões ligadas à modificação da estrutura da institucionalidade política brasileira, o que significa fazer política do Brasil, foi uma das questões mais centrais das manifestações. As pessoas não aguentam mais, certo, essa ideia de que se você tem que entrar na política, você tem que entrar via representação partidária ou via representação de certos movimentos sociais ou ou se organizando a partir de certos princípios. A ideia da Constituinte era interessante, por quê? Porque você vai abrir no seguinte sentido: as questões, é a população que vai colocar. Quais são as propostas? Não é o Congresso que tem que apresentar, é a população que vai colocar. E quando ela pode colocar, você vai ver que normalmente são propostas de uma grande inventividade, certo? E de uma inventividade fundamental para a renovação da democracia. Uma sugestão que eu acho que a gente poderia pensar, e o que eu gostaria, né, da contribuição dessa experiência que a gente vai vivendo de 7 anos tentando implantar essa colaboração nas organizações, é a gente construir zonas de inovação dentro do país, como a gente tem a zona de Manaus, a gente tem a zona de inovação, em que naquela zona de inovação você pode criar uma política completamente diferente do modelo que está aí, o que a gente vai chamar de democracia digital, em que você não vai ter o modelo de representação que a gente tem hoje. Não é que não vai ter modelo de representação, porque as pessoas falam assim, o cara que não quer partido não quer representação. Isso não é verdade. Então, eu acho que o grande salto de qualidade, quando a gente vai pensar essa reforma política, é reservar um espaço, e aí sim você teria um espaço importante, é experimentar nas prefeituras, é experimentar, né, nos seus parlamentares, é experimentar nos seus parlamentares eleitos, uma nova forma, como a gente estava discutindo no almoço, uma nova forma de fazer programa, uma nova forma de você discutir programa, uma nova forma de governar a cidade através de plataformas colaborativas, uma nova forma de ter Câmara dos Vereadores através de plataforma colaborativa. Diante do que está aí, talvez, uma das coisas que a gente tem que insistir é na quebra do monopólio dos partidos em relação à política. Eles têm um monopólio e é esse monopólio que faz com que haja essa, digamos, essa apartação completa da sociedade que já não se sente representada. Um ponto que, no meu entendimento, ajuda, não resolve, mas, diante do que está aí, da mini reforma coordenada pelo Vacarezza, precisa surgir a ideia das candidaturas independentes. Porque as candidaturas independentes podem dar e criar um espaço para que esse novo sujeito político possa se expressar.